Você sabia que o estúdio Realize também é uma produtora? Aqui você consegue solicitar cortes de vídeos para as redes sociais, gestão do seu canal do YouTube, edição de vídeos, locação avulsa do espaço para gravação de cursos digitais e vídeos para suas redes sociais, além, é claro, de gravação de podcast. Venha realizar o seu orçamento conosco. Até breve! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao DutraCast, esse é o podcast sobre carreira, sobre finanças, sobre empreendedorismo. Tudo aquilo que a gente aborda aqui é para que você tenha sucesso na sua vida profissional, na sua carreira, e que você possa usufruir melhor da sua vida, tendo sucesso naquilo que você faz, tá bom? Parece que esse mês a gente tirou para falar sobre saúde, porque veio aqui educação física, fisioterapia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atividade física e vamos falar sobre nutrição também, a importância dos dois na nossa vida. E hoje eu tô aqui com a Daiana, eu esqueci seu sobrenome, Daiana. Tibúrcio. Tibúrcio. Daiana Tibúrcio, seja muito bem-vinda ao DutraCast. Muito obrigada. Tá tranquila? Tá ansiosa? Não, tranquilo. Tá tranquila? Aham. Beleza, antes da gente começar o nosso bate-papo, então, vou me apresentar para quem não conhece. Eu sou o Hugo Dutra, consultor financeiro profissional. Ajudo você a ter uma vida financeira mais equilibrada, mais saudável. Você que está aí endividado, está precisando acertar suas dívidas, você que tem problemas com cartão de crédito, ou você que quer fazer um planejamento para sua aposentadoria, você que quer organizar suas finanças, quer saber um pouco mais sobre investimentos, como montar uma carteira de investimentos legal, de acordo com o seu perfil. Eu trabalho nesse setor educativo também, auxiliando você da melhor forma possível, tá bom? Sou autor do livro Construir uma Sólida Previdência, publicado pela editora Viseu. Sou criador do curso Investir é para Todos, que está disponível lá na Hotmart também, onde você vai aprender de uma forma super didática como investir, qual corretor escolher, como comprar uma ação na Bolsa de Valores, isso e muito mais, tá bom? Muita gente me pergunta, é muito comum no meu segmento, qual é o melhor investimento que tem hoje? A pessoa não sabe nem o que é um CDB, o que é uma taxa Selic, Então a gente precisa entender esses conceitos básicos de economia para que a gente tenha o mínimo de conhecimento possível para a gente começar a investir, e isso a gente aborda aqui no programa, a gente aborda no livro e no curso de finanças também. Antes da gente começar na entrevista também, eu quero fazer um agradecimento rapidinho aos nossos patrocinadores, o Estúdio Realize, que aqui é a nossa casa, que abraça esse projeto comigo, de levar a educação financeira para as pessoas desde o início. Você quer gravar o seu próprio podcast, você quer fazer uma renda extra, você quer difundir a sua mensagem, o seu produto, a sua marca, o seu serviço, você que quer aumentar o seu network, esses são alguns dos benefícios que você vai ter criando um podcast aqui com a gente, além da geração de autoridade e de uma bela vitrine, Eu, por exemplo, como consultor financeiro, aqui eu estou sempre anunciando para vocês o meu curso, o meu livro, a consultoria. Então é uma ótima janela de vendas, pessoal. Nosso próximo querido patrocinador, o BIA Curso de Idiomas. Lembrando que eu só recomendo pessoas, empresas das quais nós somos clientes ou fomos em algum momento. Então, o BIA Curso de Idiomas, tanto eu quanto a minha esposa estudamos lá também. Você quer se desafiar, aprender um novo idioma, para poder, de repente, fazer um intercâmbio, fazer uma viagem a turismo mesmo, ou crescer na sua carreira profissional, ou simplesmente se desafiar para aprender algo novo. Eu recomendo o curso BIA de Idiomas, localizado no centro da cidade, ali na subidinha das Brownies, bem no final da rua Monte Líbano, pessoal. Um abraço especial também à Aerofit Academia, que foi inclusive onde eu conheci a Daiana, onde eu a vi lá atuando. Você atua lá ainda, Daiana? Atuo como personal. Ah, bacana. Eu vou na parte da manhã, então não tenho te visto lá. Mas é isso, pessoal. Aerofit Academia, localizada ali na rua Monte Líbano, no prédio Trade Center, academia com uma pegada de estúdio, um tratamento bem diferenciado para você que quer entrar em forma, quer cuidar da sua saúde, quer cuidar das suas lesões, fazer um trabalho de prevenção, reabilitação. A Aerofit é o lugar certo para você, com uma excelente estrutura, onde o profissional fica com a sua ficha, acompanhando o seu treino, te auxiliando na execução do seu exercício, tá bom? Então entre em contato com a Aerofit através do WhatsApp ou do Instagram que está aqui na tela. E Contes Contabilidade, inclusive o escritório que faz a gestão das nossas empresas. Então, muito obrigado aí, Contes. Lembrando, agora é declaração de imposto de renda, pessoal. Não deixem para a última hora. Precisa declarar o seu imposto de renda, principalmente você, investidor. Se você tem uma ação na Bolsa de Valores que seja, você precisa declarar para o governo. O governo precisa saber o que você tem, por mais que você não tenha que pagar imposto, mas é um bem que você tem, então você tem que declarar. E para isso e muito mais, você que precisa de uma assessoria na sua empresa, trabalha com propriedade intelectual, registro de marcas e muito mais. Então entre em contato com a iContes e faça já o seu orçamento.
E você, empresário, que quer anunciar, né, a sua empresa aqui com a gente, nós temos planos a partir de R$ 75,00 que dá vários benefícios para você, que é nosso querido patrocinador, que junto com várias empresas aqui, abraça esse projeto de levar a educação financeira, né, de levar essa educação informal que muitas vezes a gente não tem na escola, né, sobre carreiras, sobre empreendedorismo, sobre finanças, para as pessoas, tá bom? Então, sem mais delongas, deixa eu dar um play aqui. Daiane, seja muito bem-vinda mais uma vez. Agradeço o convite, né? É um prazer para mim estar aqui falando um pouco sobre meu trabalho, sobre como que eu acredito, né, ser esse trabalho de educação física juntamente com a nutrição. E me sinto honrada por estar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado pelo carinho, pelas palavras. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal. E como sua primeira graduação em educação física, a primeira pergunta que eu faço normalmente quando a gente vai gravar um episódio sobre carreiras é a seguinte: por que você escolheu educação física? Uhum. Primeiramente, né, vou me apresentar. Eu sou Daiane Tibúrcio, né? Atualmente, né? Atuo como personal trainer e também como nutricionista, né? Minha primeira formação foi educação física. Eu me formei cerca de 8 anos atrás, né? Escolhi educação física porque, de fato, é uma coisa que me move muito, sabe? A coisa do esporte, do movimento, do exercício, é uma coisa que eu amo, assim, de paixão. Então, foi uma das opções, né, que eu tive quando fui escolher uma graduação. E aí eu passei mesmo no vestibular de educação física. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu vi que de fato era uma coisa que eu me identificava muito, que é um curso muito bom de se fazer, muito. E é um trabalho muito agradável, muito gratificante, né? Perfeito. Você falou em trabalho agradável. Eu sou formado em educação física também, apesar de não estar atuando, né? Mas é o trabalho menos estressante que eu já tive na minha vida, Não porque é? mercado financeiro, trabalhei em banco também, né? Consultoria Aham. financeira, trabalhei com vendas a minha vida inteira, fui supervisor, né, de alguns distribuidores aqui na cidade. Então, tô acostumado com pressão o tempo inteiro e tal. E ali na academia, aquele ambiente super descontraído. Né? Lógico, zero um cansaço Exatamente. físico. Você às vezes pega um peso, Sim, fica ali em pé o sim. tempo todo e tal. Tem o seu cansaço, sim. Mas sabe, aquele estresse, aquela coisa que te suga todas as Não energias. tem, não. É, É. fora que você conhece muita gente, faz muita amizade também. E eu gosto muito, assim, de lidar com as pessoas, estar conversando com as Aham. pessoas, sabe? Trabalhar dessa forma, interagindo com pessoas, é uma coisa que eu sinto prazer em fazer, apesar de ser trabalho, né? Uhum. É, eu acho muito prazeroso. Inclusive, eu mudei de área porque eu fiquei muito decepcionado com a remuneração. Eu acho muito injusta, né, É. o tanto que o profissional de educação física estuda, o tanto que, né, ele se dedica entre estágio, enfim, e tudo, para poder ter uma remuneração muito pífia, na minha opinião, pelo menos aqui na nossa cidade. Não Sim. estou dizendo que não existam grandes profissionais, grandes Aham. referências, tem, mas, por exemplo, os profissionais que eu via quando eu estava graduando, né, os professores que aconselhavam a gente, falavam, gente, hoje pra você ganhar 4, 5 mil aí, normalmente, tive um professor meu que ele falou que ganhava nessa faixa de 4 a 5 mil, e só que era assim, ele começava às 6 da manhã na primeira academia, e ele saía da última 10 horas da noite, isso trabalhando em 4 academias, e final de semana ainda fazendo ficha de aluno, né, É. avaliação e tal, então era assim, era 7 dias por semana. Falei, cara, isso não é vida. Né? E eu achava que eu ganhava pouco já vendendo doce, né? Então, né, tem uma remuneração boa, principalmente nesse setor de vendas Aham. aqui em Friburgo. Aí eu falei, cara, isso é muito injusto. Aí eu falei, não, vou pro mercado financeiro brincar com finanças um pouquinho. Só que Se é, identificou e. me identifiquei, gosto muito também. Só que de vez em quando eu fico. Admito que de vez em quando à noite, você acorda 3 horas da manhã, um pouco ansioso, fala assim, cara, será que eu não deveria ter ficado lá não, que eu tô tão estressado, né? Que realmente é uma profissão muito gostosa, é muito prazeroso você ver, né, a evolução do aluno. Eu fiz estágio 1 ano focado em reabilitação, né? Com o mestre Uhum. Wagner Freire. Consegui essa dádiva lá, porque ele não dá estágio pra ninguém, né? Que é bem velha guarda, ele trabalha sozinho. E eu consegui ficar 1 ano com ele ali. Cara, você vê um idoso chegando de andador, É. sabe? Na academia Aham. e depois depois de 6 meses puxando 40 quilos. Falei, cara, como é que pode, né? Essa evolução é muito linda, muito gratificante, né? Sim, exatamente. Você acaba que essa coisa de estar se relacionando com pessoas ali, você faz amizade, Uhum, né? E, de fato, como você disse, é uma profissão com uma remuneração injusta, né? Eu acredito, né? Pela importância que tem, né? uhum, Que eu acho que, na minha opinião, assim,
exercício hoje não é uma coisa opcional. Na minha opinião, é uma coisa mínima, assim, que toda pessoa deveria fazer, Uhum. né? E é o profissional que está ali, né, que vai proporcionar isso para a pessoa. Então, eu acho que a remuneração de fato é injusta pelo quanto estuda, pelo quanto se dedica e pela importância também que tem na sociedade, né? Uhum. Perfeito. Na saúde em geral. Eu costumo falar, Dani, aqui no programa, que eu acredito em alguns pilares que eu acredito que todo mundo deveria ter um conhecimento assim básico, sabe? Um deles é nutrição, né, atividade física, finanças e defesa pessoal. São coisas que eu acredito que todo mundo tinha a obrigação moral de ter pelo menos um básico, sabe, sobre esses temas. E por que que eu falo isso? Né, falando de defesa pessoal, já trouxe aqui até o criador da Combato, que é uma arte voltada para defesa pessoal. Né, meu mestre Wagner teve aqui também, o Sensei Júnior falando do judô. Principalmente quando a gente fala de mulher, violência contra a mulher, né? Eu acho lindo, maravilhoso quando vejo aquele vídeo do cara indo, como que fala? Tocar na mulher de forma indevida e tal, e a mulher vai e desce o sarrafo no Ah, cara, acho deixa o cara lindo reado no também. chão. Que coisa maravilhosa, né? É. Então eu acho que toda mulher tinha que ter um pouco dessa noção. Eu falo de esporte, né? Acho que é totalmente óbvio, né? Os motivos do esporte. A gente vai Aham. falar um pouquinho sobre isso. Mas em nutrição, eu acredito que todo mundo tinha que ter um conhecimento mínimo, porque eu tenho uma bombonier, né? Ali na Aham. rua Monte Líbano. E o que eu mais vejo chega uma mãe ali e a criança fala assim: Ah, eu quero chiclete. Não vai comer chiclete nenhum, não. Toma um passatempo. É. Eu já perdi o patrocínio da Nestlé agora, depois dessa. Mas, mas, assim, é muito curioso, porque as pessoas não têm essa noção, né? E eu gostava de estudar nutrição, né? De forma, assim, Aham. de curioso, né? Sim. Na época que eu quis cursar nutrição, não tinha em Friburgo ainda, 2015, né? Quando eu fiz educação física. Aí eu fiz Aham. educação física. Mas se bem me lembro, tá? Me corrija se eu estiver errado. Um pacote de biscoito recheado, às vezes, tem mais calorias, mais gordura do que uma porção de batata frita, por exemplo, né? Então, Sim, possivelmente. e as mães não têm essa noção. Pelo menos um chiclete, né? Não puxando sardinha nem para um lado nem para o outro. Aham. Mas você pensa num chiclete, por exemplo, normalmente ele é zero açúcar, então você está trabalhando ali a musculatura, você está trabalhando aquela saciedade, que você está enganando o seu cérebro fingindo que você está comendo alguma coisa. Aham. Né? Então, assim, quando eu vejo esse tipo de coisa, tipo, não vai levar isso não que isso é porcaria. Aí a pessoa vai e escolhe outra porcaria. Né? Tem a falsa crença, né, de que de chiclete é uma coisa de adulto e Uhum, passatempo é uma coisa de criança. Então, uhum, é super comum comer um passatempo, um biscoito, uma outra coisa, mas ele não pode comer mastigar o chiclete, né? uhum. Então, falta de fato de conhecimento, né, básico. É uma coisa assim também que eu fico, digo, indignada, assim, porque ninguém passa o dia inteiro se alimentando do que dá para criança, né? Uhum, Porque você percebe que uma criança acorda pela manhã e aí come biscoito e Nescau, né? uhum, Assim, passa o dia inteiro, né, se alimentando de coisa com muita gordura, muito açúcar. E o adulto ele não se alimenta dessa forma, né? Porque uhum, ele tem a crença de que a criança pode. uhum. É falta de informação mesmo básica, né? Sobre nutrição, Agora, conhecimento. aproveitando para falar um pouco nessa questão de saúde, eu tô com 35 anos Aham. e eu tô com 83 quilos. Sendo que quando eu praticava artes marciais, né, tem até 2015 ali, que foi quando eu tive a ruptura do joelho, né, depois da cirurgia minha vida começou a mudar, né, começou a vir algumas lesões e tal, mas especificamente depois dos 30, aliás, principalmente nos últimos 2 anos, eu tô tendo uma dificuldade absurda de perder peso, né, e tem uma desaceleração do metabolismo depois de uma certa idade, né, depois dos 30, 35, não tem? Assim, Fica mais difícil de perder peso, não sei. na verdade, assim, o metabolismo ele não reduz suficiente a ponto de, como as pessoas acreditam que seja, sabe? As pessoas acreditam que reduz muito. Normalmente, pode ter mudado um pouco a sua rotina, o estilo de vida, do que quando você era mais novo. De Uhum, repente, as pessoas não percebem isso, mas às vezes a sua rotina mudou depois dos 30. Às vezes sua questão de trabalho e outras coisas, você se movimenta menos, talvez fica mais tempo sentado, né? Às vezes, quando a pessoa é mais nova, sei lá, tá nos uhum. 20, 18 anos, tá naquela correria Ô, ali, saudade. né? Uma correria louca, assim, que isso influencia muito às vezes até no metabolismo, né? Uhum, Mas não por conta da idade, mas às vezes pela movimentação diária da pessoa, né? Do que às vezes quando a pessoa tá nos 30, às vezes já tá trabalhando de outra forma, já passa a maior parte do dia sentada, uhum, né? Acho que é isso aí que influencia um pouco
talvez no metabolismo e no gasto energético dele diário, né? É um conjunto de fatores, então, na verdade, não é uma coisa específica, né? Não. E o sono? Até que ponto o sono influencia, né? Tanto no nosso emagrecimento, na nossa saúde de uma forma geral. Qual a importância de ter uma noite bem dormida? Que isso é muito difícil, especialmente quem trabalha com finanças, tá? Tá sempre com a cabeça... Acelerada. O sono, assim, é de extrema importância, né? Porque o sono, ele tá relacionado com diversos fatores, né? Fatores hormonais, Uhum. né? E esses fatores hormonais, eles vão influenciar no tipo de alimento que você vai sentir vontade em comer, né? Às vezes até né, na baixa, né, de um hormônio que seria Uhum. catabólico, né, que te ajudaria a perder gordura e um aumento num outro hormônio que vai fazer esse papel inverso, né? E aí as pessoas às vezes negligenciam o sono, Uhum. né? Às vezes não entende por que tem compulsão alimentar, né? Por que se sente com muito pouca energia, mas é tudo influência mesmo do sono. Sabe o que eu acho chato pra caramba? Quando a pessoa. Por exemplo, eu quando era garoto, eu dormia 6 horas por dia e acordava pilhadão no outro dia, né? Eu Aham. ia pra academia, treinava em média 4, 5 horas por dia, às vezes 6. Quando era terça e quinta, eu treinava até 6. Beleza, na época. Hoje eu durmo 8 horas e meia. E normalmente final de semana eu tento dormir até 9 pra poder recalibrar um pouquinho. Mas Uhum. normalmente de semana eu durmo de 7 a 8. E às Uhum. vezes parece que é pouco, que eu acordo cansado e tal. Aí eu acho super chato aquele cara que fala assim: 6 horas é o ideal, 6 horas é o ideal. Como se o ser humano fosse tivesse sido feito em lote. Fabricação em lote, tivesse Exatamente. uma Não receitinha tem. de bolo, né? Se fosse assim, a série ia ser a mesma, a dieta ia ser a mesma, né? Cada um precisa de uma carga horária diferente de sono, né? Então eu acho que se conhecer também é muito importante nesse processo todo, né? E o sono, assim, a qualidade do sono, ele é mais importante do que a quantidade. Por Uhum, exemplo, tem pessoas que podem dormir 8 horas, né? Às vezes 9 horas, mas num sono de péssima qualidade, acorda durante a noite, né? Um sono muito leve, que não é um sono recuperador, uhum. né? É, E às vezes uma pessoa pode dormir 6 horas num sono ótimo e acordar bem também, entendeu? Depende da qualidade do sono, de fato, não só da quantidade. Eu já percebi isso também. Eu já passei por situações de eu dormir 9 horas e acordar quebrado. Uhum. E às vezes dormir 4 horinhas só, porque no outro dia eu vou viajar, fazer alguma Aham. coisa. E se sentir E se bem. sentir super bem. É. Então é muito relativo também, né? Que às vezes é um dia que você tá com a cabeça mais agitada, né? E Uhum, você tá dormindo, mas assim, às vezes demora o seu corpo já tá, né, é, dormindo, mas às vezes sua mente demora um pouco a entrar nessa questão. Às vezes por isso que acorda à noite, aí lembra de uma coisa, uhum. né? Às vezes sonha muito. Tem isso, assim, aí depende da qualidade do sono mesmo daquele dia. Perfeito. E outra coisa que eu vou te perguntar, já que você tem duas profissões hoje e atua nas Aham, duas, né? Por que nutrição? Você pensou. Porque, tipo assim, eu quero entender um pouco o seu pensamento, eu quero que você seja sincero pro pessoal de aham, casa. aham. Você fez pensando em agregar educação física, teve, de repente, a questão do, poxa, educação física é uma profissão muito ingrata, nutrição, acredito eu que remunera um pouco melhor, não tenho Aham, certeza, né? aham, Pelo menos em valor hora, né? Pelo menos a aham. hora, acredito que sim. Então você fez para, de repente, somar para uma questão que é financeira, o gosto, ou você pensou num jeito que você consiga unir as duas coisas perfeitamente. Então, foi um conjunto de fatores, assim, como você mesmo falou, que você estudava, às vezes, uma coisa ou outra de nutrição por Uhum, curiosidade, né? E como eu sempre gostei muito de esporte, né? E de exercício e de atividade física, de trabalhar também nessa área de estética, né? Que hoje o meu foco, meu público maior é voltado à estética, né? A gente tem vários público-alvos, mas o meu hoje uhum, é voltado à estética. E aí eu estudava nutrição, né, de forma curiosa e tal, porque de fato tem tudo a ver com o meu trabalho, já uhum. tinha, né? E aí, de fato, também é uma coisa muito boa de estudar. Né? É uma coisa muito interessante quando você começa a conhecer a nutrição, né? E a influência que ela tem na vida da pessoa, Uhum, né? Isso é interessante. E também por questão financeira, porque de fato a nutrição hoje ela pode ela consegue proporcionar em questão de hora, né? Como você uhum, falou, uma remuneração muito melhor do que a educação física. Não uma regra, assim. Você vê hoje personal trainer na internet, né? Vendendo consultorias e às vezes o é, cara fica milionário, né? A gente tá uhum, na era do fitness. é, Então, não é uma regra mais, mas assim,
Na época que eu comecei, assim, vamos se dizer, há uns 6 anos atrás, a gente não estava na era digital que a gente está hoje, né? É. Isso cresceu muito após a pandemia, Uhum. né? Então, assim, a questão financeira também era um fator, né, que influenciou. E também a possibilidade que eu teria do que fazer com os dois juntos, né? Que é o melhor dos mundos, né? Quando você É. de saúde e estética em geral. O que que é mais importante, né? Uma pergunta talvez um pouco idiota para você que está em casa que entende, mas assim, como a gente está falando para um público muito aberto, muito Aham. geral, o que que é mais importante? Atividade física, ou alimentação saudável? Eu sei que os dois são importantes, mas tem algum que seja mais importante que o outro? Então, é uma pergunta muito comum, né? É muito frequente que me fazem, assim, o que que é mais importante, né? Treino ou dieta, assim, que o pessoal fala. De fato, um depende do outro, Uhum. né? Mas eu acredito, assim, que a dieta, você se alimentar bem, né? De modo geral, você ter esse conhecimento básico, você ter esse acompanhamento, de fato, assim, é inegociável, assim, para qualquer objetivo que você tenha, né? Seja Uhum. ele de saúde ou seja ele de estética, né? Sem a nutrição devida, você não consegue fazer o outro bem feito, né? Uhum. É um pré-requisito, assim. Gostei da resposta. O que que eu ia te perguntar aqui? Uhum. Como se diferenciar no mercado competitivo? Porque eu costumo fazer essa pergunta com uma certa frequência quando a gente fala de carreiras aqui. Porque, Aham. por exemplo, se tratando de educação física, quando eu estudei, eram, sei lá, acho que eram 5 turmas só no dia que eu estudava, Uhum. né? E se formam dezenas, aliás, centenas talvez de profissionais na área hoje. Então, como se diferenciar no mercado tão competitivo numa cidade relativamente pequena igual a nossa? Você se diferencia basicamente na entrega que você faz, né? De Uhum. saber fazer a leitura do cliente que você está atendendo, né? E você entregar para ele aquilo que ele precisa, porque, né, não tem uma coisa engessada, né? Um modelo. Uhum. As pessoas são indivíduos, né? Então tem necessidades individuais, né? Então você precisa saber se moldar ao seu cliente, né? Entregar o que ele precisa e resolver o problema dele, né? É isso que as pessoas querem, elas estão pagando, né, para ter seu problema resolvido, seja ele qual for, É o né? resultado, né? É o resultado. Ou, às vezes, o problema da pessoa é só ela não gostar de exercício. Ela só Uhum. quer praticar exercício porque ela entende a importância, né? Ela não Uhum. tem grandes exigências de resultado estético. Tem gente que nem quer, Uhum. né? Mas qual é a questão dela? Às vezes a questão dela é essa. Nunca consegui manter uma frequência regular em exercício físico. Então, ela procura alguém, né, que ajude ela a fazer isso, que é uma coisa que ela Uhum. nunca conseguiu na vida. É Uhum. o problema da pessoa, né? As pessoas buscam um profissional para resolver o seu problema, seja ele qual for. Então, se você consegue resolver, se você tem a habilidade, né, para resolver problemas de públicos diversos, né, por exemplo, se você não, você tem um conhecimento, por exemplo, interpessoal, como que você vai lidar com as pessoas, como é que você vai trazer aquela pessoa para você fazer a leitura de quem é aquela pessoa, né? Uhum. que ela Quem é aquela pessoa para você poder se conectar com ela de forma mais efetiva. Hoje eu trabalho com um público muito diverso, Uhum. né? Eu tenho pessoas que buscam estética, né? Que quer emagrecer, que quer, né, hipertrofia, uma definição. E eu tenho alunos hoje de mais de 80 anos, Acho que legal. né? Tipo assim, são públicos totalmente diferentes, né? E eu consigo tá caminhando entre eles ali muito bem. Consigo. É como se fosse personagens, né, diferentes, Uhum. que você vai se tornando no decorrer do dia ali. Vai se moldando para cada cliente, né? Exatamente. Então é dessa forma que você se destaca, porque você vai se conectar com aquela pessoa Uhum. e dificilmente aquela pessoa vai te deixar por qualquer bobeira, né? Por qualquer questão simples, né? Uhum. Ela só te deixa ali, às vezes, por último caso, porque ela tá conectada com você de alguma forma. Você resolveu o problema dela, né? Sim. E aí ela acredita que, de certa forma, né, ela precise de você para que aquela situação, né, continue
no controle dela, que ela continue praticando exercício físico, que ela continue mantendo a estética que ela está conseguindo obter com o seu trabalho, né? E o que diferencia de fato é isso, a entrega que você entrega para o seu cliente, né? Você entregar, de repente, uma coisa, uma assistência acima da média que os outros não estão entregando, né? Se você faz tudo igual, você é mais um, né? Então você tem que identificar ali uma coisa que ninguém tá fazendo, né? Ou poucos estão fazendo, os melhores apenas estão fazendo, e você implementar no seu trabalho. Bacana. Eu acredito que nessa questão da diferenciação, até o fato de você ter uma segunda graduação deve ter te ajudado bastante. Sim. Esses dias eu ouvi um colega de profissão falar que ele está se formando em educação física e falou, eu pretendo fazer fisioterapia também. Então, um cara desse para trabalhar com reabilitação vai ser um excelente profissional, né? Tende a ser um excelente profissional. Se eu fosse complementar o que você disse, eu acho que resultado é o primordial, né? A partir do momento que a gente entrega resultado, a pessoa tende a continuar com a gente, né? Isso é fato. É lógico que às vezes, em momentos de crise, isso é uma coisa muito triste, inclusive, de se dizer, mas a pessoa, quando ela entra na dificuldade financeira, acho que o personal, a academia, muitas vezes é uma das primeiras coisas que ela corta, né? E muitas consultorias, aliás, acho que quase em todas as consultorias financeiras que eu fiz, eu sempre recomendo a pessoa praticar atividade física. A pessoa, pô, mas eu tô endividado, não seria mais um custo? Eu falei, não, cara, você precisa ter mais saúde para você poder trabalhar melhor, você precisa se olhar no espelho e ficar bem, você precisa liberar um pouco mais de endorfina, né? Se tornar mais produtivo. Exato, se tornar mais produtivo, exatamente. Então tá tudo relacionado, né? Então, felizmente, às vezes as pessoas falam assim, você é da academia para economizar um dinheiro, para juntar um dinheiro. Tá, mas você tem que... Eu falo muito de investimento, principalmente a longo prazo, né? Tá, mas você tem que estar bem de saúde para poder gastar tudo e usufruir tudo depois, né? Sim. Então não adianta, igual acontece muito, principalmente nos Estados Unidos, né? Um país em que as pessoas tendem a enriquecer com muito mais facilidade, não sei se é a palavra certa, mas vou usar essa em falta de uma melhor. Enriquece com um pouco mais de facilidade do que no Brasil, mas infelizmente tende a viver menos por causa daquela cultura de fast food e muitas vezes falta de atividade física também. Mas mais uma dica para o pessoal, se destacar nas redes sociais. Né? Tanto que, apesar de não ter um tempo que eu não te vejo na academia, né, eu vi pelo Instagram né, da academia lá, que eu tô sempre de olho, e eu falei, poxa, é mesmo, Daiane trabalha lá e tal, e quando eu vi que você era nutricionista também, eu falei, poxa, legal a pessoa pra poder trazer aqui. Se você não tem Instagram, se você não tem uma rede social, né, como que as pessoas vão te ver, conhecer o seu trabalho? Eu sempre dou dica pro pessoal, fez um curso, fez alguma coisa? Cara, posta que você está estudando, que você está se atualizando, né, para as pessoas verem que você é um profissional diferenciado, abre uma caixinha, responde dúvida do pessoal, inclusive... Já deixa para a próxima pergunta que eu quero te fazer. Não sei se você reparou essa tendência, e eu acho incrível, não acho errado, diferente de algumas pessoas, que é a seguinte, a pessoa se forma em nutrição, tá acontecendo em várias profissões, né? Eu vi medicina, mas enfim, usando a nutrição como exemplo, a pessoa faz a faculdade, se forma, cria um Instagram legal, é uma pessoa que às vezes se vende com facilidade, fala com facilidade, e ela fica ali, dicas de receita não sei de quê, benefícios do alimento tal. Aí a pessoa começa a ganhar seguidores, começa a vir parceiros, a pessoa desenvolve um produto digital, aí daqui a pouco tá vendendo um livro de receitas, tá vendendo alguma coisa, e você vai ver, a pessoa tá há 5 anos e não atuou diretamente na área, de uma forma tradicional, que é ali no escritório, fazendo uma prescrição, entendeu? Cara, eu falei, cara, olha só como é que o mundo tá se transformando, né? Você viu esse movimento? Como que você acompanha essa revolução que está acontecendo nas profissões aí? Sim, é comum, a gente tem um leque de atuação muito grande, né? Na nutrição, mesmo na educação física. Muitas pessoas, de fato, vão para essa área digital, né? Do Instagram, de vendas, né? De marketing digital. E a pessoa se identifica com aquilo ali, ela vê que ela é boa naquilo ali, né? Em se vender, né? Em vender a imagem, né? Em captação de pacientes através de pacientes, ou de alunos, de clientes, né? Através de rede social. E aí, às vezes, ela começa né, atuando na área, né? De início. E aí, depois, ela de fato, para. E, às vezes, começa a atuar como mentora, né? E aí, ela vê que ela é boa naquilo, né? E aí, ela passa a ensinar. O trabalho dela muda. Ela passa a ensinar pessoas como fazer aquilo que ela fez, né? Ela já passou por aquele caminho. E aí, ela simplesmente para, né, da parte de atendimentos e tal, que hoje em dia a gente tem uma gama muito grande principalmente depois do digital, né? Como vai se tornando cada vez mais importante isso, vai se aumentando a busca por isso também, né?
pessoas que não têm essa habilidade, né, de se mostrar em rede social, estão buscando cada vez mais pessoas para dar essa orientação, né, esse direcionamento. E aí muita gente migra para essa parte do que para a parte de atendimento, propriamente dito. Né? E isso é muito incrível, porque eu vejo isso nos mais diferentes setores, né? Já vi corretor de imóveis, já vi médicos, nutrólogos, né? Ortopedista, fisioterapeuta, a pessoa se especializa, né? Pega um esqueleto ali, vai mostrando e tal. E, cara, a pessoa às vezes nem atua. Ou, tipo assim, a pessoa tem gente que não atua, ou tem gente que atuou e acabou parando porque viu que aquilo ali dá muito mais retorno. Sim. E é incrível, né, essa capacidade que a internet dá da gente poder alcançar um público muito maior. Né? Às vezes é difícil você encher um salão com 200 pessoas pra você dar uma palestra. Né? Mas às vezes num episódio nosso bate 500, 700 visualizações no YouTube, fora o que a gente tem na TV, né? Então isso é muito legal. E é uma coisa escalável, assim, de forma... Né, que se perde controle, assim. Né? Se atuar unicamente com atendimento, né, você tem um teto ali. No máximo você vai conseguir fazer quantos? 10 por dia? 11? Se trabalhar com, né, sem parar. Mas nisso não, você consegue ter muito mais clientes online, né? Então é uma coisa muito mais escalável, né? E de repente até com uma remuneração melhor. Aí a pessoa começa, se aquilo deu certo. Não volta mais. Não volta porque é uma coisa que está em crescimento, né? Sim. Agora, vou te perguntar uma coisa que eu defendo muito. É a questão das vendas. Como eu sou vendedor desde garoto, tem muita gente que fala comigo, eu não sei vender, eu não gosto de vender. Tá, por mais que às vezes você não goste de vender, mas são coisas que a gente tem que saber. Do mesmo jeito que a gente tem que saber se alimentar melhor, a gente tem que saber praticar uma atividade física, né? A gente tem que ter alguns conhecimentos básicos sobre nossa profissão ou sobre a vida. A gente tem que saber se vender. Qual é a importância da venda, na sua opinião? Porque às vezes eu vejo, Daiana, excelentes profissionais que não sabem se vender. E às vezes tem péssimos profissionais que têm muito cliente porque sabem se vender. Exatamente. A venda, ela é de extrema importância, porque você pode ser o melhor profissional que for, você pode ter o conhecimento que for, que se você não souber vender, você não vai saber passar o valor daquilo, né? Às vezes você é um profissional excelente, com muita coisa a agregar na vida do cliente, mas você não soube passar aquilo ali para ele, né? Por que ele vai te contratar? Você vai ter que saber passar aquilo ali para ele de fato saber que você é um bom profissional, né? Então, ter segurança, esse primeiro contato da venda, ele tem que convencer o cliente de alguma forma, né? Você tem que passar o valor do seu trabalho antes de... Né? É muito comum, por exemplo, hoje em rede social, né? As pessoas chegam até mim, ou no Instagram, em direct, ou até vai pro link, vai pro WhatsApp. Primeira coisa que a pessoa pergunta assim, qual o valor da consulta? A primeira coisa que a pessoa vai perguntar é qual o valor? Qual o valor da consultoria? Qual o valor do personal? Né? E aí a maioria dos profissionais, como eu já fiz muito isso, né? Também, é tanto. E aí a pessoa nunca mais te responde. Porque você não se conectou com ela antes, não passou o valor do seu trabalho antes de você passar o preço, né? O investimento. Então, se perde muito cliente dessa forma. Às vezes a pessoa não chega nem, né, a te dar a oportunidade de se mostrar como profissional. Você passou o valor antes e às vezes pode ser que aquela pessoa achou aquele valor acima, né, do que ela acredita que seria o serviço. Mas se de repente você passa o valor do serviço antes, né, a entrega do serviço antes do valor, quando você chegar a passar o valor, a pessoa já se conectou, ela já se encantou pelo seu trabalho, e aí é muito mais fácil você fechar a venda. Perfeito. Perfeita colocação. Eu, inclusive, recomendo, quando eu pego a consultoria, que a pessoa que está querendo fazer uma migração de carreira, né? Tô querendo trabalhar como autônomo, tô querendo abrir um meu negócio, ou tô me informando, eu vou ser prestador de serviço, né? Seja educação física, fisioterapia. Eu sempre recomendo a pessoa fazer um curso de oratório, fazer um curso de vendas. Mas o que tem a ver e tal? Mas a gente tem que ter uma noção mínima para a gente poder se vender da melhor forma possível, né? Poder saber se comunicar com o nosso cliente, passar todo o nosso trabalho, os benefícios que ele tem em se tratar com a gente, né? Tudo isso é realmente muito importante. É importante que você, primeiramente, você vai se conectar com o seu cliente, você vai entender o problema dele, como eu disse. Cada pessoa tem um problema que ela espera que você resolva, né? Saber ouvir, né? Também o cliente. E aí você
E aí, você sabendo o porquê dela, por que que ela te procurou, Uhum. é muito mais fácil você é, se direcionar a ela de maneira assertiva, né? De maneira que você convença ela, que você tenha um encantamento, né, dela pelo seu trabalho. Isso é uma coisa que eu tenho estudado muito recentemente, que já entendi que você pode ser o profissional que for, estudar o que for, ter o conhecimento Uhum. que for, que hoje a venda, ela tá presente em qualquer coisa, né? Às vezes as pessoas têm a falsa crença de que o nosso serviço não é um serviço de venda, mas todo Uhum. serviço é um serviço de venda, né? Exatamente. Tá vendendo serviço. E fica mais uma dica pra galera aqui que tá em casa. Você que trabalha com prestação de serviço, pega depoimento da galera que você atendeu, que teve bom resultado, Uhum. né? Grava aquilo ali, se a pessoa for muito tímida, pede pra pelo menos ela escrever pra poder postar, né? Pra você tirar um print daquilo ali pra você usar como divulgação, que eu acho que é o a melhor propaganda, Né? é o Prova social. depoimento, né? É o boca a boca, né? Que a gente É. fala. Ah, beleza. Que conselho agora que você daria? Você se formou em educação física em Em 2017. 2017. É. Então já Vai fazer 8 8 anos. anos de profissão já, quase uma década aí. Que dica Uhum. que você daria pra quem tá começando agora? Vamos falar de educação Aham. física primeiro. Não sei Aham. se o conselho vai ser igual, Aham. mas falando de educação física. O conselho que eu daria hoje, né, pra quem tá se formando em educação física, é exatamente esse. É você procurar o conhecimento na parte de marketing digital, na parte de vendas, Uhum, né? Porque inicialmente quando a gente se forma, nossa primeira ideia, né, é de procurar muito conhecimento técnico, que de fato é importante em qualquer profissão, uhum, né? Mas que, como eu disse, se você não souber essa parte de venda, de se mostrar, de conectar com o cliente, você não vai ter a chance de você mostrar o seu conhecimento técnico para uhum, ele, né? Então, primeira a dica que eu daria hoje é essa: você estudar essa parte de vendas, como você mostrar o seu trabalho na internet, né? De chamar a atenção do seu cliente, pode ser a partir de prova social, como você disse, uhum, né? Você está começando ali, todo resultado é um resultado. Às vezes o cara, você não precisa assim, eu não tenho um antes e depois de uma transformação absurda, mas às vezes você tem um cliente que te mandou uma mensagem ali, pô, agradecendo. É, Tô com menos dores, qualquer coisa eu tô nesse com menos sentido. 2. Cara, eu nem dormia, tô dormindo todo dia agora Uhum, bem. Isso tudo é resultado, né? A gente pensa muito em estética, né? Mas tem um uhum, resultado de uma forma geral. Às vezes é uma pessoa que não conseguia se concentrar para estudar. uhum, Uma coisa assim, fora de fisicamente, sabe? uhum, A gente recebe muito depoimento disso, de transformação de vida de alguma forma que não foi estética também. Então, tá postando isso, né? Que às vezes é o problema de uma pessoa que tá ali vendo, né? uhum, Por exemplo, uma pessoa que não consegue dormir, você vai e posta ali um depoimento de alguém te agradecendo. Pô, cara, depois que comecei a treinar com você, tô conseguindo dormir super bem. Consegui, pô, reduzir muito estresse, direcionei muito para exercício físico. De fato, isso fez diferença para mim. E aí alguém pode estar com aquele mesmo problema, ver ali e se uhum, conectar, né? Então, todo resultado é resultado. A gente fica preso muito a transformações, assim, muito grandes para poder divulgar, mas uhum, não necessariamente. Às vezes o problema da pessoa, o que ela busca em você é uma coisa simples, que às vezes você já conseguiu proporcionar para uma outra pessoa. Aí você tá ali divulgando e tá mostrando que você pode resolver o problema dela também, perfeito. né? E pra nutrição seria o mesmo conselho? Para nutrição, não tenho muito tempo de carreira de nutrição, né? Uhum, Eu tenho 1 ano e meio de formada em nutrição, mas nesse 1 ano e meio também, de fato, a maior lição que eu tenho, assim, é disso, da importância de eu estar dominando essa parte de vendas, né? uhum, Por ter perdido muitos clientes com a abordagem errada no início, né? E de fato você precisa, como eu disse anteriormente, é, olhar o que todo mundo está fazendo e você tem que fazer diferente daquilo, né? Porque se você é só mais um que faz a mesma coisa que todo mundo faz, por que que a pessoa vai escolher você, uhum, né? Então você precisa
tá estudando hoje um modelo de atendimento, um modelo de serviço diferente do que a maioria está entregando, né? Então, hoje eu trabalho com um modelo de acompanhamento, né? Que, de fato, é muito mais assertivo hoje, tanto para a transformação do cliente, né? Quanto para previsibilidade financeira, Sim. né? Que sempre digo que uma consulta, um contato com uma pessoa, 1 hora, não vai resolver a vida dela. E eu explico isso para os clientes antes mesmo de passar o valor. Eu já explico como que é o trabalho, para a pessoa entender que de fato não é a mesma coisa que tá todo mundo vendendo, que tá todo mundo passando, que todo mundo fazendo. Né? A pessoa fala, quando você chegar para dar seu valor, a pessoa vai falar, às vezes é um valor acima, mas ela entregou diferente do que os outros que eu perguntei. Às vezes ela vai te mandar mensagem, você já mandou para 5 naquele dia. É verdade. E aí, se você passa o preço e responde que todo mundo respondeu, ela vai escolher no sorteio ali. Uhum. Né? Então, o conselho que eu dou hoje para quem está formando em nutrição, estuda vendas também, estuda marketing, né? E estuda relacionamento com o cliente, porque a nutrição também é uma área que a pessoa ela busca muito mais assistência, de repente, porque a maioria das pessoas não consegue fazer regularmente, de forma sozinha, né? Uhum. E às vezes, se você vende apenas uma consulta avulsa, você tá ali com a pessoa 1 hora, você manda dieta pra ela, nunca mais, nem faz a dieta, nunca mais te responde, né? Então, cria um modelo de trabalho, de serviço, que você vai conseguir ter esse cliente perto de você, que te dá uma previsibilidade financeira, e que você também consiga a transformação que ele busca, né? Porque também a gente não pode pensar só na parte financeira. Então a gente precisa entregar para o cliente resultado para ter ele com a gente e para ter ele falando de você onde ele vai. E se você consegue fazer isso, onde chega a pessoa vai falar de você. Cliente, ele tá no salão, tá falando de você, tá no seu... Você resolveu o problema dele. Às vezes é uma coisa boba, mas que ele tinha um problema com aquilo. E você conseguiu resolver. Então, o foco hoje é você vender e você focar na transformação do cliente, né? Para fidelização e para ter o tal do boca a boca também. Perfeito, perfeito. O meu mestre Wagner, né? Que é uma referência aqui na cidade para mim, é um dos únicos, ou talvez o único profissional bem sucedido na área de educação física. Ele faz um trabalho totalmente diferenciado, voltado para reabilitação, né? Tem até um estúdio ali em Duas Pedras. E quando eu quis fazer estúdio com ele, eu falei, olha, eu fiz faculdade por sua causa. Então, eu tenho que fazer estágio aqui. Né? Eu nem gosto de musculação, eu gosto do resultado, mas ficar puxando ferro acho que talvez seja o único esporte que gera dor na hora da execução. Né? Então, assim, né, mas é algo que traz um benefício muito grande. Inclusive, é algo que eu acho que é o único esporte, acredito eu, tá? Que não tem contraindicação. Todo mundo pode fazer de alguma forma, lógico, orientado por um bom profissional. Sim, não tem. Né, com uma série para você. Mas, por exemplo, você vai pegar um boxe, uma natação, né? Quem tem tendinite crônica, por exemplo, no ombro, vai ficar fazendo natação, mas é o esporte mais completo. Mas não é bem assim. Agora, musculação, não. E eu falei com ele, falei, mestre, quero fazer estágio aqui. Ele quer mesmo? Quer. Então tá bom, você só fazer o seguinte, você vai fazer estágio em outras academias primeiro pra você aprender o que você não deve fazer. Eu falei, mas é assim mesmo? Ele vai ver como é que tá o mercado lá fora, vai ver como é que as academias trabalham, vai ver como é que os profissionais estão trabalhando, vai entender um pouquinho do mercado, depois você volta aqui. Aí eu voltei 1 ano depois e falei, caramba, que loucura. Aí você conseguiu identificar. Que loucura. Enxergar a diferença. Sim. Né? Que se você chega lá de cara e você só tem aquilo como referência, eu não ia enxergar o que aqui tem diferente dos outros. Né? Então você teve um contato inicial, né? E ele teve uma estratégia, né, para te mostrar o diferencial do serviço dele, né? Te colocando a ter contato com outros serviços, né, que não entregava o que ele acreditava que deveria, né? Exatamente. Aí ele perguntou, o que você viu aí fora? Eu falei, bom, eu vi personal que fica pegando cliente, rodando pra cima, abraçando, fazendo assim e tal. Eu vi falta de profissionalismo, eu vi academia largando 15, 20 alunos com só um estagiário no salão. Então eu falei, só vi doideira. Eu só vi doideira. Ele falou, pois é, então agora você vai aprender qual é a forma certa de trabalhar, né? Que infelizmente não é todo mundo que faz, né?
Lógico que a gente não tá generalizando, né? Não fiz estágio em todas as academias de Friburgo, né? Aham. Mas, mesmo nas que eu rodei que tinham bons profissionais, que sempre tem bons profissionais onde a Sim, gente todo vai, lugar. mas é muita coisa doida que a gente vê nessa área também. Então, escolher um bom personal, né, um bom instrutor de educação física, um bom nutricionista, eu acho essencial. E a gente tem que saber fazer esse filtro, a gente tem que ser É. observador. Né? A Karine, quando esteve aqui também, poxa, eu conheço a Karine desde 2017, mas a gente nunca conversou muito. Eu conversei com ela quando ela era recepcionista lá na Aerofit uma ou duas Aham. vezes. Né? Eu falei, Karine, quero te chamar para uma entrevista lá. Ela ficou meio assim, mas poxa, nunca dei entrevista e tal. Eu falei, não, mas eu vejo você trabalhando. Eu vejo você atendendo a galera aí, eu sou muito observador nesse sentido. Uhum. Né? Então, quando a gente abre os olhos para observar, a gente acaba identificando, né, bons profissionais. Sim. Né? Não, perfeito. Antes da gente fechar, eu gostaria que a gente desse um panorama, e você me ajuda, sobre as possíveis áreas de atuação. A gente pode começar com a educação física, né? A pessoa se formou em educação física, eu vi muito isso na minha graduação. Inclusive, o meu primeiro trabalho, eu lembro que o meu primeiro trabalho foi sobre... O professor pediu sobre as áreas de atuação de educação física. Aí, 90 e tantos por cento foi academia. Teve um, que eu não lembro se foi até o Sensei Júnior, né? Que ele falou dos benefícios para arte marcial. E eu falei educação física e oncologia, né? Em pacientes, por exemplo, que estão com câncer, inclusive câncer terminal, Sim. né? E foi um trabalho muito legal, que me abriu muito, foi no primeiro período, né? E, então, assim, já abrindo já a resposta, Aham. né? Dá para trabalhar em hospital, dá para trabalhar com oncologia, recreação, né? Hotéis, Educação física escolinhas, mais o escolar. que? Educação física escolar. Escolar. Hoje, você trabalhar em educação física escolar, você tem uma graduação, né, separada de você trabalhar numa Uhum, área de academia, né? Você tem que fazer, se formar em licenciatura, você poder atuar na escola, isso. depois iniciar a graduação em bacharel para estar, né, estando em outras atuações. Eu, assim que eu me formei, eu tive contato com muita coisa. Eu sempre fui uma pessoa aberta a todo tipo de oportunidade, experiência que eu tinha no início, né? Então, eu já trabalhei em escola, já dei aula de natação, já trabalhei com ginástica artística, já Uhum, trabalhei com academia, né? É, eu fui, assim, fazendo tudo que eu tinha oportunidade, assim, ainda durante o curso, né? Que é importante, às vezes, isso. Você tá na faculdade, você se abrir uhum, a novas oportunidades de estágio também, para você estar vivenciando outras coisas, né? Sair um pouco daquela bolha só de academia, que às vezes a maioria, quando inicia a faculdade, ela tá naquele foco de academia, mas pode ser que você vivencie uma outra coisa depois e se identifique também, né? Ou a área escolar, ou escolinha, diversas escolinhas, né? Tem uhum. futebol, vôlei, natação, artes Sim. marciais, né? Ginástica e diversas outras coisas. E uma coisa muito comum hoje também é o profissional de educação física estar trabalhando na parte de mentoria, de gestão, que é Sim. uma das áreas de educação física também, que é a gestão. Uhum, Gestão de academia, né? Gestão de algum negócio direcionado a esporte, né? uhum. E às vezes uma mentoria, como você falou, de trabalho digital e tal. Então, assim, é uma gama grande, assim, É, de áreas, né? muito amplo. Né? Sim. Infelizmente, assim, a parte de remuneração leva muito a galera à academia, porque Uhum, hoje, fora essa parte de mentoria, né, e esses trabalhos que mais recentes agora que estão proporcionando um crescimento muito grande de profissionais, quando se pensa em remuneração hora, né, o personal hoje ele é a melhor remuneração que o uhum, profissional tem. Então, às vezes a pessoa começa ali a atuar em outras áreas e aí, de fato, fica insatisfeito, né? Fica um pouco uhum. frustrado com a remuneração, né? Com a parte financeira e aí acaba indo para a parte de musculação mesmo, que de fato te dá uma, uma possibilidade maior, né? De criar consultoria online, Uhum. né? De atender com personal, que de fato é a melhor remuneração hoje, né? Educação física. E você trabalha hoje prestando serviço para alguma academia fixa ou você trabalha já como autônomo, como personal? Ou é meio a meio? Como é que tá É, a sua vida hoje? hoje eu sou só autônoma mesmo, de tudo, assim.
E como que foi virar essa chave? Tipo assim, tô pronta para empreender, porque você larga uma Aham. estabilidade num salário fixo para ter uma renda totalmente variável, que pode oscilar de um mês para o outro totalmente, né? Oscila mesmo. É questão mesmo é você ter coragem, assim, você precisa ter uma mentalidade um pouco, é, parar um pouco de pensar somente estabilidade, Uhum, né, e começar a pensar em possibilidade, né? Você como autônomo, você tem uma possibilidade de crescimento, aí você vai escolher hoje, você ganhar 1.000 fixo todo mês, ou você quer ter a chance, de repente, ganhar 5 vezes mais, 10 vezes mais do que você ganha com estabilidade, né? uhum, Questão de mudar essa mentalidade, né? E meter a cara mesmo, que você é, vai precisar de fato focar nessa parte de captação, uhum, né? De coisa, você não vai ter conforto, né? Você tem que estar o tempo inteiro ali, porque na academia ele te dá essa academia ou escola, ou uhum, a profissão que for que você trabalha, né, fixo ali. Você tá tranquilo ali, todo mês você tem aquele salário, né? Você não tem que ficar se preocupando assim. Ai, meu Deus, quantas pessoas eu vou trazer esse mês? Quantas vendas eu fiz até agora? Quantas eu tenho que fazer? Né? Então, assim, de fato, a vida do empreendedor, ele é muito mais desconfortável, né, do que uhum, a vida do empregado ali, mas te dá uma infinidade de possibilidades que você não uhum, teria, né? Então, tem que olhar nesse lado aí, de sair um pouco do conforto e ir para uma possibilidade muito maior. Aí eu comecei trabalhando em academia, já trabalhei em escola, como eu falei, em natação e tudo. Depois eu comecei em academia também, é uma coisa que eu já faço estágio, já trabalho desde o primeiro período da faculdade, segundo, uhum. né? É, E aí eu trabalho, não trabalho em nenhuma academia há mais ou menos uns 5 anos, né? Que eu tô como autônoma totalmente. No início, assim, é um medo que dá, mas você vê que tem possibilidade tranquilamente de você ter o faturamento que você tem ali na academia de forma autônoma. É só mesmo questão de coragem e de fato vai exigir mais de você, de você, Capacitação de também, né? capacitação e de fidelização do cliente. Então, assim, sua Uhum. responsabilidade vai ser muito maior, porque depende totalmente de você. Mas é isso. É coragem em começar, que tá tudo certo. Eu tenho alguns colegas que se formaram junto comigo, hoje Uhum. trabalham, mas assim, pararam ali, meio que pararam no tempo, não que seja errado, mas assim, não quer ter trabalho, não quer ter correção, então Aham, não então. fez pós-graduação, não faz um curso, né, algum curso para poder Aham. enriquecer um pouco mais o currículo, né? Eu até brinquei com um agora há pouco tempo atrás, eu falei, pô, cara, o trabalho é estressante e tal. Aí eu falei, e você, como é que tá? Ele falou, estresse nenhum. Aí que beleza. Ele tava de braço cruzado assim no cantinho, né? Aí eu falei, mas você tá trabalhando só aqui? Ele é só aqui, fixo, tá bom? Trabalhava em comércio, ganhava menos? Tá, então Olha só, pro cara tá bom, tá feliz, tudo bem. Mas pra quem quer algo diferente, realmente tem que ter essa ousadia, essa questão de Uhum. você querer se capacitar mais. Não, vou aprender a vender, vou aprender a falar melhor, vou aprender vou É. montar uma rede social legal, um Instagram bonito, né? Tem que ter. Eu acredito assim, que o profissional ele estuda, ele se capacita muito. Então, na minha visão, merece viver muito bem, Uhum, né? Eu acho que tem gente que só quer viver ali do básico mesmo, mas assim, eu não acredito que essa seja a vida, assim, que um profissional da saúde merece ter, né? sim. Acredito que merece viver de forma mais confortável, ter possibilidade né, de viver bem, de viajar, de fazer muitas coisas. E às vezes a pessoa fica presa ali a um salário Uhum, que infelizmente, assim, você ganha num comércio, numa uhum, outra profissão que você não precisava ter estudado tanto. uhum. Às vezes até mais. Eu conheço Ganha amigos meus mais, vendedores que ganham 4, 5 mil reais aí. ganha. E aí hoje a gente vê a área de estética, por exemplo. Não existe hoje um profissional, é triste dizer isso, assim, mas não existe hoje um profissional que ganha a hora que o profissional de educação física ganha. Uhum, Né? Você não vai, por exemplo, o profissional que trabalha numa academia, né? Ele ganha um valor de R$ 15 por hora. Não tem um profissional que ganhe isso, né? Uma manicure, ela ganha mais que isso. uhum, Qualquer prestador de serviço, ele ganha mais que isso numa hora.
Então, assim, eu acho injusto, assim, a pessoa se conformar, achar que aquilo ali é normal, né? Eu não acho normal. Então, a pessoa tem que estar inconformada, assim, e pensar, cara, eu estudei, né? Meu trabalho transforma a vida das pessoas, né? E eu quero viver bem, a partir disso. Eu quero transformar a vida das pessoas, mas eu quero também transformar a minha, né? Eu Boa, acho justo. boa analogia. Não, perfeito. Bom, infelizmente nossa entrevista está chegando ao fim, mas como dica final, eu queria falar pro pessoal que está querendo fazer essa migração de carreira, ou de repente não está fazendo a migração de carreira, mas digo assim, tá nessa dúvida, né? Pô, será que eu devo sair agora? Porque eu tô com 2 clientes me pedindo personal. Só que esses 2 clientes vão me dar, de repente, só metade do que eu ganho, ou vai me dar a mesma coisa se eles saírem, né? Como é que eu faço para conseguir mais clientes? Bom, a primeira coisa que eu indico para vocês e para todo mundo que está nesse processo é ter um fundo, uma reserva de valor, uma reserva de emergência guardadinha ali. Por quê? Se você tiver que É, ficar talvez 6 meses, um ano, né, sem faturamento ou com faturamento reduzido, você vai conseguir ficar tranquilo, sem dor de cabeça, sem prejudicar o seu sono, porque você sabe é. que as contas estão garantidas ali. Então, o planejamento financeiro ele é importante em todas as fases da vida e também nessa, né, na qual a gente precisa, às vezes, dar um pulo, assumir um risco um pouco maior, né, e sem abrir mão, às vezes, de uma segurança. Então, essa é a minha dica final para vocês. Daiane, eu queria que você passasse pro pessoal dar seu Instagram, seu contato, quem quiser entrar em contato contigo, como é Uhum. que faz? Claro, meu Instagram é @DaianaTibúrcio_Nutri, Uhum, né? Lá vocês vão encontrar é, diversas dicas, assim, de nutrição, né? E de saúde como um todo, assim. É, Num trabalho, assim, dando muita dica de receita, muita coisa que eu acho que é o que todo mundo tá fazendo, né? Mas uhum, no meu Instagram eu falo muito sobre como você ser bem-sucedido, como você deve enxergar, né, essa área de saúde, bem-estar e de exercício, de nutrição, né, de uma forma mais ampla, assim, uhum. né, de fatores, assim, mais amplos do que dicas superficiais. Então, é, se você tiver também alguma dificuldade em relação a isso, né, uma questão, eu não consigo fazer por determinado motivo, né, e tô aberta também a estar conversando, trocando ideia com as pessoas ali na rede social, converso com muitas pessoas ali no privado, ajudo muitas pessoas que às vezes nem tem condições assim de estar contratando meu serviço no momento, Uhum. mas acredito que de certa forma é um trabalho que eu tô prestando ali que também tem sua importância, Legal. né? E aí, quem quiser me seguir no Instagram, me segue lá, me manda uma mensagem, vamos trocar uma ideia, tá? No meu Instagram também tem o link lá do meu WhatsApp, né? Se Uhum. quiser também, tá? Mandando mensagem no WhatsApp também. Tô aberta a estar conversando, trocando ideia com as pessoas, independente de ser clientes ou não, Bacana. né? Que de certa forma, como eu disse lá no início, é, me relacionar, conhecer as pessoas é uma coisa que eu tenho, né, muito prazer em fazer, né? De estar conhecendo ali as pessoas em suas diversas particularidades, né? Uhum. Que cada hora a gente se depara com uma pessoa diferente, uma questão diferente, e eu acho que isso é o mais interessante, assim, do ser humano, Uhum. né? Então, Melhorar nosso networking, né? networking, exatamente. E é isso. Quem quiser me seguir no Instagram, me mandar uma mensagem, trocar uma ideia, vai ser um prazer. Show de bola. Mais uma vez, muito obrigado, tá, pela sua Nada. presença aqui. Foi uma ótima entrevista. Acho que deu para dar um panorama geral sobre as 2 profissões, para quem está em Uhum. dúvida, às vezes até de cursar uma ou outra, Sim. né? Ou como se destacar em uma das 2 profissões ou nas 2 profissões. Então, muito obrigado, tá, pela Nada, sua eu que presença aqui. E para agradeço. você que está em casa, obrigado por ter assistido a gente, né, até o Uhum. final. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim também. Hugo_F de Finanças, tá? Hugo_F Dutra, né, que estou pronto para responder as suas dúvidas também. Fica atento lá, né, para dicas de finança. Volta e meia eu abro uma caixinha lá para poder tirar dúvida de vocês também. E lembre-se, pessoal, sucesso é uma questão de decisão. Então, decidam ser bem-sucedidos para poder usufruir do melhor dessa terra. Deus abençoe vocês. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você sabia que o Estúdio Realize também é uma produtora? Aqui você consegue solicitar corte de vídeos para as redes sociais, gestão do seu canal do YouTube,
edição de vídeos, locação avulsa do espaço para gravação de cursos digitais e vídeos para suas redes sociais, além, é claro, de gravação de podcast. Venha realizar o seu orçamento conosco. Até